Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos iniciar nessa noite maravilhosa a nossa reunião de estudos do Grupo Espírita Joana d'Arc, pedindo, como sempre, a permissão de Deus e Jesus para estarem conosco nessa noite, pedindo a mentora da nossa casa, Joana d'Arc, que esteja também conosco, nos auxiliando, pedindo também que nossos protetores espirituais estejam conosco, nos auxiliando nesses momentos, que a gente possa ter uma boa noite de estudos e de tratamento, aprendendo sempre um pouquinho mais sobre a doutrina, fazendo uso desse conhecimento para nos fortalecermos, levarmos adiante, à frente, a luta que todos nós passamos, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, e quanto mais a gente conhece a doutrina, fica mais fácil para a gente compreender algumas situações, algumas sensações, coisas pelas quais passamos e que a gente, sem essa chave que é a doutrina, a gente não ia conseguir. Então, quem quiser pode colocar um copinho com água para ir bebendo durante a reunião ou no final da reunião, quando nós encerrarmos, tá bom? E continuarmos com essa ligação com a nossa casa através desses estudos, das reuniões de segunda-feira, nos mantendo aí conectados espiritualmente. Então a gente vai começar a nossa reunião de abertura lendo a página do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? De Chico Xavier e Emmanuel. É a lição 13. Que é a carne? Se vivêssemos em espírito, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É um trechinho da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, está anotado no capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala da espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas que a carne como expressão humana é fraca. Então, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas, entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Então, a gente sabe que fora da carne a gente tem o nosso perispírito. E essa carne, esse corpo que a gente tem, é também fluido. Assim como nosso perispírito é fluido, esse corpo também é fluido, mas condensado. Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. A parte da hereditariedade, ela não controla a nossa vontade só por ela, né? Outras questões vão entrar aí. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características, boas ou más, do seu possuidor. Então, o espírito é dono do corpo. Ele é que vai encaminhar o que o corpo vai fazer. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta.
os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. A ingratidão, os impulsos deprimentes, a má fé, o traço do traidor, nunca fizeram parte do corpo, da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador em si mesmo, de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então a gente não tem mais desculpa para dizer que foi a carne. Sabe como é que é, né? A carne é fraca. Sei como é que é, a carne é fraca. Ela apodrece quando eu fico doente. Ela me faz o espírito sentir. Ela é fraca realmente, mas o espírito é forte. E ele é que comanda. Ele que diz para a carne sim ou não. As mãos são instrumentos. Eu é que vou dizer para ela, bata ou acaricie. Então, quem está mandando não é a carne fraca, é o espírito que é forte. E tem sobre seu controle aquilo que o corpo vai fazer. Então, até essa expressão de a carne é fraca, nós não podemos mais usar. Ela não serve mais para a gente. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não sei que eu... Não existe eu nasci assim. Nós não nascemos assim. A gente traz situações do passado que podem ser modificadas, porque nós inicialmente não nascemos assim. Nascemos simples e ignorantes, sem aptidão nem para esse caminho do bem, nem para esse caminho que leva ao mal. Nós fomos escolhendo. Em algum momento eu achei que era interessante para mim ser ignorante, agressivo, que isso me dá poder, isso me dá controle. Mas eu sou assim, quando eu vejo já falei. Pois é. E quando a pessoa fala com você, como que você age? Né? Então, são coisas que a gente pode modificar e deve. Se elas causam mal-estar a nós ou aos outros, devemos modificar, porque o espírito é forte. Tá bom? Então vamos agora continuar com o nosso pensamento ligado a Deus, a Jesus, a Joana d'Arc, nossa mentora amada. Vamos continuar fazendo a conexão com os nossos protetores espirituais amados, esses espíritos trabalhadores do bem que Jesus colocou ao nosso lado, que Deus colocou ao nosso lado, para nos auxiliar na caminhada, para nos manter no caminho do bem, para que nós não caminhemos mais pela porta larga, que a gente possa, de uma vez por todas, adentrar a porta direita e conseguir chegar até o final dela. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, todos juntos. Queremos agradecer, Senhor, porque nós tivemos essa resolução de agora, às 19 horas, nesta quarta-feira, ligarmos o nosso telefone, a nossa televisão e participarmos, Senhor, desta reunião contigo. Queremos pedir para que abençoe o nosso lar, abençoe os nossos amigos, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, essa vontade que nós temos de sermos diferentes, de sermos melhores. Abençoe, Senhor, todo esse esforço que cada um de nós faz para o bem, em busca de Ti, Senhor. Mas também queremos Te pedir, abençoa, Senhor, o nosso propósito de mudança. Continue nos auxiliando a insistirmos, Senhor, em removermos de nós o homem velho, mesmo sabendo, Senhor, que isso nos causa dor por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo. Não deixe, Senhor, que o mundo nos leve no turbilhão, que as coisas que existem nesse mundo, que como diz Joana de Ângeles, não é a realidade, nos leve à bebida, às drogas, o sexo fácil, Senhor,
a má palavra, a maledicência, a ignorância, a ingratidão, o orgulho e o egoísmo, que são as nossas chagas, Senhor, formando assim as chagas do nosso planeta. Mantenha, Senhor, o nosso protetor conectado conosco, para que Ele possa nos lembrar da nossa real missão, quando saímos de lá, da nossa casa verdadeira, para adentrarmos aqui, nesse planeta, onde precisamos passar por provas e expiações, onde estamos, Senhor, colhendo aquilo que semeamos. Então te pedimos, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa a nossa humanidade, Senhor, pois como o nosso mundo é de provas e expiações, tanto sofrimento e tanta dor, coisas que até não acreditamos, Senhor, a ouvir falar. Mas para tudo isso, temos a lembrança e a certeza de que o Senhor está sempre conosco e que Jesus está nos guiando para um mundo melhor, está sempre tomando conta desse barco onde várias vezes nós já naufragamos e fomos recolhidos por Ele para chegarmos desta vez até o final do porto, o nosso porto seguro, que é sermos verdadeiros cristãos. Assim, Paizinho querido, te pedimos a permissão para iniciarmos esta reunião, que nossa mentora amada fique conosco, nos amparando, nos auxiliando, a nós encarnados e os irmãos desencarnados que vêm até a nossa casa também para estudo e tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos, deixa eu só tirar aqui. Pronto, agora sim. Acabou tocando o despertador na hora da reunião. Vamos começar então o nosso estudo. Deixa eu pegar só aqui o livro. Obrigado, meu amor. Então a gente vai iniciar hoje o capítulo 7 da volta do espírito à vida no corpo. Então, a gente está lá no mundo espiritual e vai voltar para a carne, né? Então, como é que vai ser isso? A gente vai estudar aí nessas próximas questões, são bastante questões, porque da volta do espírito. O que é a volta do espírito para a vida no corpo? É a reencarnação. Então, é um assunto maravilhoso, vamos ter aí muitas reuniões sobre esse assunto ainda. Então, iniciando aqui a nossa questão, a gente vai começar com o prelúdio da volta na questão 330. Então, vocês peguem seus livros, abram aí. Questão 330, prelúdio da volta. Capítulo 7. Esse capítulo, como eu falei, da reencarnação, ele vai falar, a gente vai começar hoje, né, no prelúdio da volta, que o prelúdio é o início, né, a introdução, né, como é que a gente faz o início, antes de a gente voltar para cá, como que funciona a preparação, né, é o nosso preparo. O prelúdio é o preparo para a volta. A gente vai falar da união do espírito ao corpo, das faculdades morais e intelectuais do homem. Quando a gente fala de faculdades morais, totalmente relativo ao espírito, tá? As intelectuais estariam também vinculadas ao corpo, porque um cérebro que não é perfeito não poderia deixar um espírito passar ali a sua inteligência, mas a gente tem outras questões, a gente vai estudar isso daí mais pra frente. A influência do organismo, o idiotismo e a loucura, a infância, simpatia e antipatias terrenas e esquecimento do passado. Tudo isso a gente vai estudar nesse capítulo 8, tá bom? Então, vamos lá. Não desistam, não saiam, não desliguem, não deixem para depois. Ah, depois eu assisto esse vídeo. A gente não assiste. Não assiste. A gente faz um montão de coisa e não assiste. Tem uma configuração, um negócio lá no YouTube que a gente acompanha, né? A pessoa pode acompanhar se aquele vídeo foi assistido, se não foi assistido, se as pessoas continuaram assistindo, se elas pararam no meio do caminho, né? Tem essas estatísticas, não é configuração não, estatísticas. Então a gente vê lá
que às vezes o vídeo, por exemplo, de 30 pessoas que assistiram, o tempo que as pessoas, em média, que as pessoas aguentaram ficar ali é de 12 a 16 minutos. Então estamos aí com 15 minutos, daqui a 2 minutos alguém vai sair da nossa reunião. Não saiam, por mais que não seja um estudo que você acha, mas não é muito aprofundado, esse assunto não está me interessando, alguma coisa. Se você não quiser participar desse, ou você pega outro lá mesmo no YouTube, da nossa casa, ou escolhe uma outra palestra segura para você ouvir. Não tira desse momento, não deixa para depois. Se você está com oportunidade agora, se está tudo bem, você já fez as suas coisas que tinha que fazer, ou você está aí fazendo o seu serviço, coloca para ouvir. Não deixa esse vínculo se partir. Isso é muito importante. Eu sei que pode parecer não tão importante, mas é o que a gente faz. Eu estava ouvindo uma palestra hoje pela manhã, muito boa, e aí ela estava bem baixinha. Eu falei, poxa, eu vou aumentar, porque senão assim não consigo ouvir, fazendo serviço e ouvindo a palestra. Uma das palestras incríveis, maravilhosas. Inclusive eu mandei para uma irmã nossa, falei, olha, ouve essa palestra. Falando, sobre Jesus, nosso encontro, era uma psicóloga, falando das coisas que a gente faz, falando disso, que a gente sempre deixa para depois, não resolve, não quer, não é assim, não faço. Então não desistam, tá? Vamos tentar continuar nessa reunião até o fim, aprendendo juntinhos, tá bom? Ou nessa, ou alguma coisa edificante, uma leitura, tirar esse tempinho mesmo para a gente se conectar com o Evangelho de Jesus, com o Espiritismo. Quando a gente eleva o nosso pensamento, a gente atrai os bons espíritos para perto da gente, né? Então vamos lá, vamos continuar? Vamos continuar não, né? Vamos começar a estudar. Então vamos falar do preparo para a volta. Pergunta 330, Kardec pergunta para os espíritos: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E aí os espíritos respondem: pressentem-na, como acontece ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retomar um corpo. Como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então o espírito sabe que tem que voltar para a Terra para ter um corpo. Assim como a gente sabe que a gente vai morrer um dia, a gente só não sabe quando. Assim como também ele não sabe exatamente quando, até chegar, aquele momento certinho. 330A. Deixa eu só ver aqui, que ele pede para a gente voltar na questão 166, tá? Ele põe aqui, volta na questão 166 para aprofundar. Então, quem quiser voltar na questão 166, vai falar especificamente sobre a reencarnação, tá bom? Vai falar sobre a reencarnação. Aí ele vai explicando o que acontece com a reencarnação, a justiça, porque uns sofrem mais do que os outros. E aqui, na volta do espírito ao mundo corporal, são os mecanismos dessa encarnação, tá bom? Então, 330A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, lembrando que é da vida do espírito, tá? Da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida no corpo, certamente, assim é. O espírito precisa reencarnar. Ele vai explicar mais aqui por quê. Lá, a partir da questão 166, ele vai falar sobre a justiça. Reencarnou e para isso, para aquilo, e aqui ele vai dando o antes disso, o prelúdio, tá bom? 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Está perguntando, todo mundo que está no mundo espiritual, que vai reencarnar, se preocupa com isso? E aí os espíritos respondem: muitos há em que tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Então, há espíritos, não vou aprofundar porque ele vai detalhar mais pra gente,
que estão no mundo espiritual e não sabem nada sobre reencarnação. Nem que reencarnou, nem que desencarnou, nem que vai voltar. Não pensam nisso, não sabem sobre isso. Para isso, lá eles têm um protetor espiritual que vão auxiliá-los, mesmo sem eles saberem, nessa questão da volta, né, para o corpo de carne. 332. O espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então a gente às vezes está passando por dificuldade, aí começou a estudar, começou a fazer um montão de coisa, e de repente está tudo muito difícil, a gente quer desistir. Não adianta desistir. Desistir é ficar parado. É como se a gente estivesse aqui e precisasse saciar nossa sede e a água está no final do caminho. Mas é muito longe, estou tão cansado. Se você não andar até a água não vai andar até você. Ficar parado só vai te dar ali mais sede, mais cansaço. Porque andando, mesmo uma hora, você sabe que você vai chegar perto da água. Agora, parado, não está nem perto. Estacionou. A água não vai andar até você. Você vai ficar ali, vai morrer seco, como se diz, e não vai conseguir nada. Então, por mais cansado que a gente esteja, por mais, não, eu não quero, isso é chato, não importa, a gente precisa continuar. Diminui o passo de repente. Ah, eu estava indo muito abafado. Diminui o passo, mas que eles sejam passos firmes e sempre em frente. Sempre em frente. Para a gente não desistir. Porque não adianta, ele está falando. Ah, mas ele não quer reencarnar. Mas um dia vai ter que reencarnar. Pode esperar 100 anos, 200 anos. Só vai se distanciando mais das pessoas que amam. Porque as pessoas vão evoluindo. E a gente vai ficando para trás. Então a gente continue sempre, tá? Cada um do seu jeito, a seu modo. Não há um manual de como fazer isso. A gente sabe que precisa agir no bem e se livrar das nossas mazelas morais o quanto antes, que é o que nos pesa. A nossa falta de elevação moral nos pesa. A nossa mágoa pesa em nós, a raiva que a gente tem do outro pesa em nós. Tudo isso pesa. E aí a gente fica com dificuldade. Então tentar ir resolvendo isso dentro da gente, tá bom? Cada um à sua maneira. 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não quisesse, não ambicionasse elevar-se, um espírito poderia prolongar indefinidamente o seu estado. Então o cara está lá no mundo espiritual, né? O espírito está lá, ele está bem, ele está numa condição mediana, legalzinho, ele não quer elevar, está tranquilo, ele é um espírito bom, ele não planeja o mal, ele não está tranquilo, ele não está querendo ser espírito superior. Então, ele pode prolongar indefinidamente esse estado? Resposta dos espíritos: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então, ele chegou numa condição boa, ele não quer se elevar. Só que se a gente não faz o bem, a gente automaticamente está fazendo o mal. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora que eu vi essa semana. Ela é muito complexa, mas faz pensar. Daí era mais ou menos assim: a gente faz o mal, há um mal que se faz em não fazer o bem. A frase queria dizer assim: quando você deixa de fazer o bem, o mal prospera. O mal está ali porque você não se adiantou em fazer o bem.
E esse bem, a gente pensa no bem, né? É criar uma ONG para acolher animaizinhos na rua, é criar um abrigo para acolher criança. O bem que a gente pode fazer às vezes é evitar a nossa agressividade dentro da nossa casa. É ouvir uma pessoa que você considera cansativa, mas ela quer conversar com você, ali te ligou, olha, coisa e tal. Sempre são ainda, gente, pra gente, as coisas pequenas. Participar de um grupo de preces, tirar um horário para orar pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, são coisas pequenas. São coisas pequenas ainda que a gente precisa fazer. Porque é o que essa frase, que eu não estou lembrando exatamente como que ela está dizendo. Quando você não faz o bem, quando você não faz o mal, não quer dizer que você é bom. Porque você também não fez o bem. Não fez o mal. Não fazer o mal, beleza. Deixar é uma coisa. Deixar de fazer o bem é outra. Então, se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Faça. Mas como eu falei, não pensa nesse bem imenso, né? De coisas que, quando eu tiver dinheiro, nunca vai ser isso. Porque quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar roupa, vou comprar biscoito, eu vou comprar... Nunca, né? A gente vai... E se eu nunca conseguir o dinheiro? Mas eu não fiz porque eu não tinha dinheiro. Tem uma parte no Evangelho que fala sobre isso. Né? Que a gente pode fazer muitas coisas que não dependem do dinheiro. Então, a gente não pode, que ele perguntou, né? Mantermos-nos estacionados indefinidamente. Não, eu quero ficar nessa condiçãozinha. Não pode ser assim. Todo mundo tem que se elevar, né? 334. A predestinação na união da alma com esse ou aquele corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela vai tomar. Então, na última hora, é esse corpo aqui, coloca aí. Como é que funciona isso? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se unia a tal corpo. Então, esse corpo é para o espírito Cristiane. Ele não serviria para outra pessoa. E a Cristiane não vai mais não, perdeu o trem. Bota outra pessoa aí no corpo dela. Não é assim. A ligação do espírito com o corpo inicia-se na hora da concepção. Juntou espermatozoide e óvulo, ali inicia a reencarnação. O processo da ligação do espírito com o corpo. Então, não tem como mudar. Chegou lá no 8º mês e lembrei que eu esqueci o fogo aceso. Vou voltar, botar outra pessoa no meu lugar. Não tem como. Não tem como, tá? Se o espírito desiste, acaba ocorrendo um aborto espontâneo. Mas também é uma coisa para conversarmos lá para frente, tá? Estou falando genericamente. 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Então, é o espírito que escolhe ou ele escolhe o tipo de corpo ou o tipo de vida que lhe sirva de prova. Então, vamos lá. Pode também escolher o corpo, por exemplo, ele vai escolher tal vida, mas aí o corpo ele não participou. Os espíritos respondem: pode também escolher o corpo. Portanto, as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu corpo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja este ou aquele. Poxa, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado, mas nem sempre é permitido. Ele pode até pedir,
mas nem sempre é permitido que isso aconteça, tá bom? Como a gente sempre fala nos estudos, né? Tudo vai depender da nossa elevação. 335A. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, vou tomar esse corpo? Posso? Pode, né? Mas se ele recusar, vai sofrer muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer com vida, está predestinada sempre a ter uma alma, um espírito. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, porque não existe um corpo lá sendo construído dentro da barriga da mãe para depois jogar um espírito lá. Se aquele corpo tem que nascer vital, com vida, ele vai ter ali sim um espírito ligado a ele. Tá bom? 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas. Mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha, com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então, quando a gente não perde essa parte do livre-arbítrio, né? A gente fica impossibilitado de exercer essa escolha, né? Porque a gente foi fazendo coisas erradas. Deus a isso provê. Então, vai nos colocar ali naquele corpo que é melhor pra gente. Seja como punição, seja como aprendizado, na verdade, tudo é aprendizado, né? Então, vamos para 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo. Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Ou seja, como eu falei, antes da concepção. Antes do espírito se unir ao corpo, já sabe que aquele corpo é dele. Aqui no caso, o espírito missionário, né? Então vai ter lá o fulano que vai fazer e vai acontecer. Quem é que está aí designado para essa missão? É esse ou aquele espírito. Poxa, Senhor, eu gostaria de ir, mas o corpo ainda não existe. O corpo ainda não está formado. Estão programando a missão. Descobrir uma vacina, fazer um aparelho para ajudar, como raio-x, como tomógrafo, como telefone, a lâmpada e por aí afora. Poxa, eu queria ser coisa e tal, ser inspirado, né? E aí eles podem escolher. E Deus vai ver qual é o melhor designado para aquela missão. Mas sempre antes do corpo existir. Tá? 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar, porque a gente já sabe que quando o espírito desencarna, ele sofre uma perturbação, né? Porque está se separando do corpo. E quando ele volta para cá, como é que é isso?
muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, por isso que a gente vê aí tantas vezes as pessoas, quando estão perto de desencarnar, às vezes estão serenas. Muitas delas estão serenas, tranquilas, despede da família quando pode, fala, olha, é assim mesmo, é da vida, coisa e tal, e vai se despedindo. Aquelas pessoas apegadas. E quando a gente vem de lá para cá, quando a gente nasce, faz o quê? Chora, né? Porque entrou na escravidão. Então, a perturbação é muito maior. Quando a gente vem de lá para cá, a gente está com a nossa consciência plena de adulto. E a gente precisa retroceder tudo isso, guardar tudo isso, um processo que é chamado miniaturização. E a pessoa vai ficando pequenininha, mentalmente e perispiritualmente, criando aquela essência de bebezinho, que vai depois com o corpo se recuperando. Que ela sempre esteve ali, né? Ela vai se recuperando. Conforme o corpo vai crescendo, vai dando abertura para que o espírito se mostre tal como ele é, sabendo falar, sabendo conversar, salvo os casos onde o corpo traga alguma mazela. Às vezes a gente estranha, né? A criança era boazinha, era direitinha, aí quando lá às vezes está com 7 anos, 8 anos, e a criança está rebelde, nossa, mas ele nunca fez isso, ela nunca fez isso. E na adolescência, é por isso que a gente vem criança, né? Para a gente ser auxiliado pelos nossos pais e encaminhado pelos nossos pais. Que a gente siga um norte seguro. É para isso que a gente vem pequeno. Para ser podado, tolhido para o bem. A gente ser podado nas nossas mais inclinações. Essa pergunta 339, para ilustrar, eu vou colocar para vocês esse vídeo do Segismundo, a reencarnação de Segismundo. Assim que acabar aqui, entra para vocês assistirem aí, tá bom? Vamos para 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Nossa, eu vou reencarnar, que maravilhoso! Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte, nas ondas que se decide afrontar. Então ele é um viajante, ele vai entrar no corpo para essa viagem, não sabe se vai sucumbir ou não, né? Notinha de Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o tipo das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. De exílio que a gente volta para o corpo, né? E fica preso a ele, como disse na pergunta atrás, como se fosse um presídio, né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que vai morrer. Mas, como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Deve dar um nervoso, né? Eu fico pensando, a gente está lá no mundo espiritual, com os nossos amores, com os nossos amigos, distante dos ódios, das invejas, das coisas que tem aqui na Terra e precisa voltar. Com certeza deve dar uma agonia. Então vamos encerrando assim a nossa reunião na noite de hoje.
agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos juntos. E nós vamos encerrar hoje com a oração que Jesus nos ensinou, né? Vamos lá então. Acompanham aí com a mente, vão pensando nas suas aguinhas que foram colocadas para a frutificação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações e livra-nos de todo o mal, principalmente do mal que há dentro de nós. E que para sempre, Senhor, seja feita a Tua vontade, pois como sempre o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mantenha-nos, Senhor, sobre a Sua égide, abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que possamos ter uma noite abençoada pela Tua paz. Assim seja, graças a Deus. Onde estou? Que lugar é esse? Estamos em nosso lar. De agora em diante, a sua nova casa. Mas você não entende. Eu preciso. Descanse, descanse. Leve-no para as câmaras de retificação. Foi assim que comecei. Mas agora irá acompanhar Alexandre em missão na Terra. Eu aprendi muito com ele. Tenho certeza que será uma experiência muito valiosa. Está pronto, André? Sim. Então vamos. Herculano nos espera. Alexandre me convidou para ir à casa de Adelino e Raquel. Seria a primeira vez que acompanharia um caso de reencarnação. Eram 18 horas aproximadamente quando chegamos. Herculano nos esperava. Bem-vindo, Alexandre. André, Esse é Sigismundo. Na reencarnação passada, tirou a vida de Adelino. Agora, ele busca a redenção como filho daquele que foi sua vítima. Alexandre, estou aflito. Ele me afasta com medo e ódio. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? Todos nós somos devedores uns dos outros. Mas não devemos incomodar nossos irmãos com energias magnéticas perturbadoras. Eu sei do meu crime. Pretendo redimir as minhas culpas. Mas Adelino, apesar das promessas no mundo espiritual, não consegue esquecer os meus antigos erros. Não envenene o seu coração. Não complique a própria situação. Levante as energias, meu amigo. Coragem! Coloque-se no lugar dele. Vítima do teu ato impensado em outro tempo. Mas agora o momento é de gratidão a Deus e harmonia com os nossos semelhantes. Ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural. Em tais circunstâncias, a criatura humana sofre certos desequilíbrios diante da necessidade de voltar ao corpo físico, à matéria. Surge o medo, a
a insegurança de falhar de novo. Mas confiemos em Deus. Tudo vai dar certo. Agora, observemos Adelino e Raquel. Não deu certo o negócio que você esperava? Não. Mas você continua interessado? Sim. E você viaja na próxima semana? Talvez. Mas qual a desculpa da empresa por essa demora? Nenhuma? Mamãe, por que papai está triste? Não sei, meu filho. Ele deve estar preocupado com os negócios. O que são negócios? São as lutas da vida. Papai fica alegre nos negócios? Fica assim. Por que fica triste em casa? O que parece tristeza, meu filho, é o cansaço do trabalho. Papai, por que você não veio olhar de noite comigo? Oh, meu filho. Tenho muito serviço essa noite. Mas eu volto mais cedo para acompanhar tuas preces. Mas você já sabe orar sozinho? Mamãe me ensina a orar todas as noites. Quer ver, ó? Meu Deus, abençoe meu papai, que ele tenha muita saúde, que assim seja. Venho orar contigo essa noite. Conversa com o João me fez bem. Há dias que as minhas noites são bem agitadas, com muitas aflições, pesadelos. Sonho sempre com alguém chegando próximo a mim, como se fosse um inimigo, uma sombra que se aproxima. E os sonhos são sempre os mesmos? Sempre. Ele se aproxima, estende as mãos, como um mendigo. Mas eu sinto que ele quer me matar. Eu até tento, assim, ajudar. Mas não consigo. Eu fujo sempre. Sinto um ódio, assim, uma angústia. Eu volto logo. Volto a tempo para as orações. Papai, você veio. Sim, eu não falei que eu chegava mais cedo?
Antes de fazer a oração, chamar os mensageiros de Deus. Pois bem, meu filho, então chame eles em nosso favor. Venham, mensageiros de Deus. Venham orar com a nossa família. Dentro do quarto havia muita emoção. A criança fazia oração dominical, os pais o acompanhavam em silêncio. Uma luz saía da esposa, envolvendo o marido e o filho. Que assim seja. Durma bem. Papai, você está mais feliz? Muito, meu filho. Jamais esquecerei essa noite. Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço. Precisamos conversar seriamente com Adelino. Raquel saiu do corpo físico envolvida por luminosas irradiações. Foi ao encontro de uma das entidades que nos acompanhava, que fora sua mãe na terra. Raquel não conseguia nos ver. Não se surpreenda, André. Cada um de nós só pode ver aquilo que traga proveito legítimo. Examine a lição. Cada um está num plano mental diferente. Adelino, receba a paz que trazemos em nome do Cristo. O que te assusta? Do que é que você tem medo? Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Esse fantasma, ele me assombra. É assim que recebes o irmão mais infeliz? Onde estão as tuas noções de solidariedade humana? Abre o teu coração para aqueles que te buscam em nome do Pai de amor e de bondade. Mensageiro dos céus, eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Existe algo entre esse homem de sombra e eu que eu não consigo compreender. Sinto que ele quer me matar. Que ele quer destruir a felicidade da minha família. Sempre é possível transformar o mal em bem. Ainda que ele te buscasse como um adversário, ainda que ele te procurasse como um inimigo, abre o teu espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, porque desconhecemos o verdadeiro amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais atingiremos a nossa integração gloriosa com a divindade. Equilibra o teu coração e aproveita esta sagrada oportunidade que irá te fazer
um homem muito feliz. Me ajuda pelo amor de Deus. Este é o nosso irmão Segismundo, que precisa muito, muito da tua ajuda. Me perdoe, irmão. Me perdoe, e Deus irá recompensá-lo pelo bem que me fizer. Toda essa sua dor vai desaparecer. Me aceita, e eu serei muito mais que um amigo. Eu serei um filho. Eu não entendo. Eu não entendo essa angústia que me rodeia. Mas sinto que está sendo sincero. E sinto também que tem algo entre nós que devemos consertar. Está bem. Está bem. Eu aceito ser seu amigo. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras de ódio se dissiparam. Louvado seja Deus. Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. Na próxima semana, você poderá iniciar o serviço definitivo de reencarnação. Por que o cuidado extremo com a reconciliação de Adelino e Sigismundo? André, cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal. Ele poderia entregar-se à união conjugal, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Consciente ou não, ele estaria impedindo a formação do embrião. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime desse trabalho. Uma semana depois, estávamos novamente na casa de Adelino e Raquel. Mamãe, o que vai ser aqui? Vai ser meu estúdio de fotografia. Vou trabalhar em casa agora. Assim a gente vai poder ficar mais tempo juntos. Aquelas pessoas vão tirar foto? Que pessoas? Elas são bonitas, as fotos vão ficar bonitas. Segismundo, nos ajude, com a sua confiança em nosso trabalho, para seu próprio benefício. Use a sua imaginação criadora. Mentalize a forma de um feto. Existem aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente. Assim como desencarnam na Terra, todos os dias, milhares de pessoas sem a menor noção do que está acontecendo com elas. Só as almas educadas conhecem a sua situação. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do perispírito. Ele tornava-se vago, menos lúcido. Segismundo, agora nos ajude. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Sintonize conosco. Busque a forma pré-infantil. Mentalize a sua volta. Mentalize na formação de um feto. Volte a ser criança, cada vez menor.
menor, pequenino, pequenino, pequenino. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Já sei, André. Você está torturado pelo espírito de pesquisa. O que vimos, porém, é regra geral para todos os casos? De modo algum. Os processos de reencarnação, tanto quanto de desencarnação, variam ao infinito, não existindo, conforme conhecemos, dois completamente iguais. E em que momento Segismundo irá se ligar ao novo corpo? No momento do ato sexual? Não é necessária a nossa presença no ato sexual. Os momentos de intimidade conjugal são sublimes e invioláveis em lares de bases retas. Como você sabe, a fecundação do óvulo vai acontecer horas depois da união sexual. O elemento masculino deve fazer uma longa viagem até chegar no seu objetivo. Não se preocupe, temos tempo. Meus irmãos, as horas avançam. Já é madrugada. Chegou o momento. Vamos ao quarto de Adelino e Raquel. Eles já nos esperam para fazer a ligação espiritual com o seu novo corpo. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Adelina e Raquel esperavam em espírito. Havia flores de luz pelo quarto e mais amigos completavam o quadro. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, desligados dos corpos físicos. O quarto se encheu de novas luzes. De todos nós partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel. Meus amigos, é chegado o momento. Querido amigo, desejo receber esse meu novo filho de joelhos. Surpreso, pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a sua cabeça. Passei a observar o fenômeno da fecundação.
Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Alexandre identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que eu ajudava para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, cheio de vida. Está terminado o processo de ligação inicial. Que Deus nos proteja.